Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Hoje o meu convidado é o músico, compositor e apresentador Andreas Kisser. Falar do Andreas é falar sobre a história do heavy metal brasileiro. Mesmo para quem não acompanha a cena do metal, sabe que o Andreas faz parte da história do grande sucesso mundial do Sepultura há mais de 30 anos, tocando uma música visceral e de enorme dificuldade técnica. Além de toda a história como líder do Sepultura, o Andreas mantém hoje vários projetos paralelos. O Kisser Clan, onde toca e canta clássicos do rock e heavy metal ao lado do seu filho Johan Kisser. O projeto Metal Instrumental, que conta com nomes como Luiz Mariucci, do Angra Xamã, e com meu amigo Márcio Sanches. O Andreas também é apresentador do programa Pegadas do Andreas Kisser na Rádio 89 FM, a Rádio Rock. Como estamos morando em estados diferentes, o Andreas respondeu as minhas perguntas nesse vídeo que você assiste agora. Andreas, assistindo às suas entrevistas, além de transmitir uma grande serenidade na sua fala, você demonstra não ter qualquer tipo de preconceito. Tanto é que você já fez trabalho com artistas da MPB e de gêneros diferentes do rock e do heavy metal. Na sua opinião, esse é o segredo para um artista oxigenar a sua carreira? Fala, Bira, tudo bem? Primeiramente é um prazer participar aí do seu programa. Obrigado pelo convite. E, bom, eu gosto de música, né? Eu sempre gostei de tudo quanto é tipo de música em casa, sempre teve muita diversidade, assim, no que meus pais escutavam, né? Meu pai escutava muito sertanejo, Tonique Tinoco, Sérgio Reis, toda essa geração aí, né, da música sertaneja de raiz. Minha mãe escutava muita música diversa, assim, diversificada. Tinha muito disco de tema de novela com vários artistas, tinha Bee Gees, tinha Beatles, tinha Martinho da Vila, Beth Carvalho, Clara Nunes. Eu gostava muito Elis Regina, né? Então eu sempre ouvi muita música em casa, né? Sempre teve muita coisa diferente, assim. E minha mãe tocava um pouco de acordeon, a minha avó arranhava uns 3 ou 4 acordes no violão. Inclusive eu comecei a aprender violão com o violão da minha avó, né? Ela cantava músicas folclóricas eslovenas, austríacas e alemãs, e cantava muito bem, e com esse violão comecei a aprender música e sempre tive essa vontade de tocar, né? Eu tenho meu gosto musical, gosto de tocar rock, heavy metal, mas eu gosto muito de blues, gosto muito da música clássica. Desde que eu comecei a tocar o violão e a guitarra, né, que paralelamente eu comecei praticamente junto, assim, primeiro o violão e logo depois a guitarra, e eu nunca larguei o violão, né, pelo contrário, eu comecei a estudar mais, me mudei para os Estados Unidos na década de 90, e lá eu comecei a estudar violão clássico, a ler partituras e estudar um pouco mais da teoria, das técnicas, né, do violão, e estudo até hoje, na medida do possível. Isso me ajuda muito a trazer influências novas, né. E não só isso, estudar outros estilos, mas como tocar com gente diferente, né? Eu tenho o privilégio de, já fiz turnês com Paralamas do Sucesso, com Titãs, já toquei muito com Nando Reis, com Skank, entre outros grupos de blues aqui pelo Brasil, Blues Etílicos, Irmandade do Blues, o Blue Jeans, né? Eu adoro todo esse tipo de conversa, né? De troca de informações e ver que o respeito que o heavy metal tem, né? Apesar de você não ter aquela imagem tão óbvia, né? O heavy metal tá em todo lugar. Todo mundo já escutou um Black Sabbath, um Led Zeppelin, um Maiden, né? Um Metallica, enfim. Então isso realmente traz novas possibilidades, você conhece gente diferente e você consegue levar sua música para outros lugares, né? O que é um privilégio, né? A música não pode ser tratada como um produto plástico, né? Que vai ser colocado na prateleira ali e tem sempre a mesma embalagem, né? Eu acho que a gente tem esse privilégio de viajar ao mundo, conhecer gente diferente e trazer isso para a música, né? Para a arte. Nesses mais de 30 anos com Sepultura, você já viajou para a maioria dos países ao redor do mundo. Teve algum show especial que marcou a sua carreira? O Sepultura já foi para mais de 80 países, né? Independente da política ou da religião, a música sempre abriu portas, escancarou as portas, sempre derrubou fronteiras e preconceitos. E a gente sempre aprende muito com isso, né? Tocar com gente diferente, uma comida ou uma bebida local que você experimenta, vestimenta, como as pessoas escutam a música, como usam instrumentos, né, inusitados para fazer música pesada, principalmente no heavy metal. Na Rússia, né, a gente
fez uma turnê uma vez de mais de 16 shows somente na Rússia, 5 shows pela Sibéria, fomos para Mongólia, para Geórgia, né, para Albânia, Armênia, né, desculpe, e, enfim, todo esse tipo de coisa sempre traz, né, uma ideia ou possibilidades novas, né, para sua própria música. Acho que a Indonésia é um país emblemático na carreira do Sepultura, que em 1992 nós fomos para a Indonésia. Foi o primeiro país que a gente ganhou um disco de ouro, né? Na verdade foi um cassete de ouro, porque na Indonésia não tinha esse mercado de vinil, era mais sobre, né, fita cassete. Foi o primeiro Gold Award, né, do Sepultura, esse prêmio aí de disco de ouro. Tocamos lá para 60 mil pessoas, num show só do Sepultura, não era nenhum festival, obviamente com bandas locais, mas a atração principal uma banda internacional. E até hoje as pessoas falam desse show, né, que realmente foi histórico. Indonésia, a gente voltou lá algumas vezes e é sempre muito especial, né? Um país incrível, uma maioria muçulmana, né? Mas que ama a música, que ama o heavy metal, e é sempre muito bom participar, né? Dessa experiência cultural, né? De trazer um outro estilo de música, trazer uma outra possibilidade, e ter essa interação, né? Essa troca de informações e energia, né? Sempre muito positivo. Nós temos um amigo em comum, que é o Edu Henning, do clube Big Beatles daqui de Vitória, no Espírito Santo. Conte para o nosso público como foi para você a experiência de tocar no lendário Cavern Club em Liverpool e de ser o primeiro brasileiro a ter um tijolinho com seu nome na parede da fama do clube. Pois é, Vitória, Espírito Santo também tem uma história muito interessante comigo, né, com Sepultura. O Edu Henning e o clube Big Beatles são grandes amigos. A gente criou essa amizade através dessas possibilidades, né, de tocar juntos. O Edu e o clube Big Beatles têm um projeto fantástico, que todo mês eles chamam músicos brasileiros, né, e até estrangeiros para tocar Beatles de uma forma completamente sem compromisso, curtir a música dos Beatles, né, sem ficar presos aquela coisa do visual e tem que ser assim, tem que ser assado. Ele sempre leva a música dos Beatles além, né? E não à toa, eles são a banda que mais tocaram, talvez na Beatle Week, né? International Beatle Week, que acontece em Liverpool. Eles me convidaram já 2 vezes, 3 vezes na verdade. A terceira vez, infelizmente, eu tive que cancelar por um problema de família, enfim. Mas eu fui essas 2 vezes e toquei no lendário Cavern Club, que foi uma experiência absurda. Eu tava tão nervoso como tocar num palco mundo do Rock in Rio. Foi realmente muito intenso, né? E uma das melhores experiências que eu já tive, graças ao Edu, e graças ao Bill, né? A galera do Cavern Club, que aceitaram, né, essa proposta do Edu de colocar o tijolinho lá naquela parede tão pesada, né, de nomes. E a história do Cavern realmente é uma história incrível. E fazer parte disso, dessa maneira, ser o primeiro brasileiro, né, a ter o tijolinho lá. Tem a minha foto também nas escadarias lá do Cavern. Sempre recebo a foto de um brasileiro que tá lá e vê. E tem esse orgulho, né, do Brasil ser representado, né, nessa meca, né, Beatles, né, onde os caras começaram. Então é sempre muito emocionante, passar por lá, por Liverpool, e especialmente tocar, né, no Cavern Club, entre outros lugares históricos, né, dos Beatles, como a escola do John Lennon, o primeiro lugar que o Ringo Starr se apresentou com os Beatles, e a gente tocou em todos esses lugares e vou estar sempre disponível para um outro convite. É sempre muito bom estar com os caras, assim, e especialmente lá em Liverpool, né, é fantástico. Ouvindo entrevistas de alguns artistas americanos e britânicos, fica claro que o mundo do entretenimento é pautado nos bons contratos, gerando obrigações sérias para contratantes e contratados. Na sua opinião, como está o Brasil em relação à profissionalização dos negócios para a produção musical? Eu acho que o Brasil não deve nada a ninguém. Acho que o Brasil hoje tem talvez a melhor companhia de luz do mundo, que é a LPL, companhia de som, né? Grandes estúdios, grandes produtores,
A gente tem grandes bandas, principalmente no mundo metal, que se organizam elas próprias para fazer turnês no mundo inteiro. 2 destaques aqui que eu dou é o Edu Tumba, né, da Tumba Produções, do Nervo Caos, que organiza não somente os shows da sua própria banda, mas já levou Crisium, já levou outras bandas para diferentes partes do mundo. E o Xandão, né, do Andraus, que é um cara também, um agitador cultural do metal, que leva bandas para todo lugar e organiza tours fora do Brasil. E acho que esse know-how o Brasil sempre teve, né? O que falta no Brasil sempre é o apoio à cultura, né? O apoio a trazer instrumentos mais baratos, a não pagar imposto. Esse tipo de coisa sempre foi um empecilho, né, para a arte do Brasil crescer ainda mais, né? E até hoje a gente tem esse tipo de problema, esse tipo de preconceito. O que é música brasileira, o que não é, né? Tudo aqui é música brasileira. Nasceu aqui, independente da influência, né? A própria Bossa Nova teve influência do jazz, e enfim. Mas eu acho que o Brasil é um país super organizado nesse aspecto artístico. A gente tem grandes peças de teatro, grandes atores, as telenovelas, né? O cinema nacional que cresceu muito também nesses últimos anos. E na música é isso, mano. Um dos maiores festivais e mais bem organizados é o Rock in Rio, né? Que tem esse know-how brasileiro, que levou bandas do Brasil para fora para tocar no Rock in Rio Lisboa, Rock in Rio Las Vegas, Rock in Rio Madrid, né? Oportunidades que bandas brasileiras talvez nunca tivessem se não fosse pelo festival, né? Então acho que não é uma verdade que o Brasil é tão desorganizado nesse aspecto. Eu acho que o Brasil ele tem muita organização, muito profissionalismo e tem melhorado cada vez mais, né? Através dos festivais, esse contato com os gringos também, né? Que trazem um know-how, trazem um outro forma de ver o business, e o brasileiro tem aprendido muito com isso, né? E só para falar, o nosso crew, né, a nossa equipe de holds, ela é toda brasileira, praticamente. A gente leva essa equipe para o mundo inteiro e são muito profissionais e muito competentes, né? Então, acho que o Brasil não tem essa ideia tão, assim, ou essa imagem, né, tão de zoeira, assim, porque as grandes bandas vêm aqui pro Brasil sempre, né? Você vê o Iron Maiden, enfim, Metallica, o Black Sabbath, todos passam por aqui, os shows são lotados, muito organizados, sem violência, porque o fã do metal, ele é muito respeitoso, ele tá ali pra curtir a música e não tá ali pra ficar azarando a mulher dos outros, ou querendo brigar com alguém. Ele quer curtir, quer cantar junto com o Bruce Dickinson e o Ozzy. E é isso, acho que é por isso que o estilo cresce tanto e é por isso que ele é tão forte, né, até hoje. Andréas, quem te assiste tocando não acredita que você já entrou na faixa dos 50 anos. A música é responsável por toda essa vitalidade ou você toma outros cuidados com o corpo e com a mente? Essa coisa da idade é muito relativo, né? A idade nada mais é que um conceito, um estereótipo. As pessoas veem a sua própria vida, cada um de um jeito, e se cuidam, né? Ou tentam se cuidar da sua melhor maneira. E eu não sou diferente, eu viajo muito, eu vou para vários países, fuso horário, muitas vezes eu não consigo dormir direito, então eu procuro me alimentar bem, não ficar destruindo em álcool e outras coisas durante tour e durante em casa principalmente, e para curtir, né? Acho que eu tô nesse business porque eu quero estar no palco, eu quero fazer um show decente. As pessoas pagam o ingresso para ver um show, e se eu subir lá completamente bêbado, completamente fora de sintonia, é muito desrespeitoso e totalmente não profissional, né? Eu acho que já é tão difícil ficar longe da família, ficar meses fazendo turnê ou um estúdio, para ficar fazendo merda, né? É realmente idiótico, vamos dizer assim, né? Então eu procuro me cuidar, assim. Não sou nenhum fanático por esporte, não sou vegano. Eu como de tudo, na medida do possível e bem equilibrado. E eu gosto de testar, né? De experimentar as coisas. Então sempre quando eu vou para países diferentes, eu gosto de comer as coisas locais, uma bebida local, né? Testar esse tipo de coisa, da onde vem, o porquê que tem um gosto diferente, enfim. Acho que tudo isso são os privilégios da vida, né? Que eu tenho de viajar com a banda e conhecer outros lugares, e também levar minha família, né, para outros países quando possível, enfim. Acho que aprender e
realmente, eu acho que tem que ser, sabe, profissional. Acho que dentro do profissionalismo já se encontra essa coisa de se preparar, de se aquecer, entrar no palco, né, na sua melhor forma possível, não ficar bêbado, enfim, fazer papelão em cima do palco. Acho que você tendo esse foco, o resto se encaixa, né? O seu dia a dia, a sua rotina, ela fica mais saudável em função da sua profissão e do seu respeito à sua escolha, né? A sua profissão. O resto é consequência, né? Acho que é curtir. Eu amo o que eu faço, mano. Esse é mais um privilégio que talvez a grande maioria das pessoas no mundo não tem, né? As pessoas, a maioria, elas trabalham para pagar conta, independente daquilo que elas gostam ou tenham capacidade e talento para fazer, né? Então eu sou muito agradecido de poder fazer o que eu amo e poder, né, criar uma família e manter essa família através da profissão que eu escolhi, que eu amo, né? E eu acho que isso já é bem positivo, bem saudável, né? O resto é uma consequência de tudo isso, né? Andréas, como está sendo para você a experiência de ter um programa com frequência semanal numa rádio rock? Bom, meu programa de rádio é o Pegadas de Andreas Kisser, que eu tenho na 89.1 FM aqui em São Paulo. Mas as pessoas que não moram em São Paulo podem ouvir através do site radiorock.com.br. É todo domingo, né, ao vivo, das 9 às 10. A gente mudou o horário recentemente, faz pouco mais de um mês. E já é o 7º ano, né, que eu tenho esse programa junto com meu filho, Johan Kisser. E é sensacional. Para mim, pô, é uma experiência maravilhosa. Eu estando no Brasil ou não, o programa nunca parou. Eu mando entrevistas, sei lá, falando do estúdio de Sepultura na Suécia, por exemplo. O Johan aqui no Brasil, junto com o Luciano Piantoni, que é o coprodutor do programa, fazem os programas aqui, entrevistam bandas e assim a gente segue, né? E é sempre bom falar daquilo que você gosta, né? Do heavy metal, da música. Ter o privilégio também de conhecer esses grandes músicos das bandas, né? E ter essa chance de falar com eles no backstage, coletar um depoimento, uma pequena entrevista pro programa. É muito legal isso, meu. Trocar uma ideia com seus amigos, né? E passar isso pros nossos ouvintes, né? Que tanto curtem o heavy metal. E para mim é mais um privilégio realmente de ter essa oportunidade, né? Na 89, que é uma grande rádio já de tradição. E 7 anos de pegadas, e espero que role muito mais por aí, mano. Porque realmente não é fácil, né? Você produzir um programa como esse. Mas como eu disse, eu curto demais, né? Para mim é uma possibilidade de abrir portas, principalmente para as bandas nacionais, né? Eu acho que 80% das bandas que passam pelo Pegadas são bandas do Brasil, que eu faço questão, né, de levar, de entrevistar, de tocar a música, independente da qualidade. Lógico que a gente sempre preza pela qualidade da música, mas já rolei demo, já rolei fita de ensaio, que foram muito bem aceitas porque foram verdadeiras, né? Então o heavy metal tem muito disso, né? De você realmente forjar uma banda na garagem da sua casa, né? Eu comecei assim, o Sepultura começou assim, o Metallica começou assim, enfim. É uma coisa que realmente você aprende desde cedo, né? A organizar suas próprias coisas e aprender como é que acontece o business, né? Não só escrever um riff e ir pro palco, mas também ter a hora certa e a maneira certa de apresentar isso, né? Andréas, por fim, fale sobre seus futuros projetos pessoais e profissionais. Bom, projetos, tem bastante coisa acontecendo, né? Lógico, o disco do Sepultura é o mais importante agora. A gente acabou de fazer o disco, de gravar, de mixar, tudo. Tocamos uma música nova no Rock in Rio, a Isolation. Apresentamos a capa, né, do disco, que se chama Quadra. Ele sai em fevereiro de 2020. Esse é o principal projeto, né? Mas também estou trabalhando num disco novo com De La Tierra, que talvez eu grave em janeiro nos Estados Unidos e também para lançamento em 2020, um pouco depois, obviamente, do Sepultura. Algumas possibilidades de trilha sonora aqui no Brasil também, para alguns seriados e filmes. O Kisser Clan, né, que é uma diversão total, fizemos o Rock in Rio também. A gente tem possibilidades aí de alguns shows aqui pelo Brasil. E é isso, trabalhar, fazer aquilo que eu curto, como eu disse, né? Mas o Sepultura realmente é o foco principal de tudo, sempre foi, né? Então o lançamento de um disco é sempre muito importante, exige muito da gente, assim, né?
de divulgação, trabalho, entrevista, preparar o show, né, para que a gente possa estar pronto para apresentar nas turnês e tudo mais. Mas é isso, o Quadra que vai tomar conta aí de tudo que vai acontecer na nossa vida daqui para frente, né, pelo menos nesses próximos 3 anos. E muito feliz com o resultado final, não vejo a hora de realmente mostrar para todo mundo. A gente vai soltar alguns singles, né, até o final do ano, então fiquem atentos aí, sepultura.com.br para todas as informações. E queria agradecer mais uma vez o espaço, um grande abraço para você aí, Bira, e todo o pessoal capixaba. Gosto muito do Espírito Santo, de Vitória, tenho muitos amigos aí. Abraço a todos, né? E é isso, mano. A gente se vê aí na turnê do Quadra e espero visitar Vitória o mais cedo possível. Valeu!